O que uma proposta de taxação de bilionários reflete sobre a sua performance como investidor? No vídeo de hoje eu vou tratar de um projeto de lei que tramita na Califórnia que visa a tributação de bilionários, portanto pessoas com patrimônio de mais de US$ 1 bilhão. Segundo essa proposta, nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, qualquer pessoa que tiver mais de 1 bilhão será tributada em uma única vez em 5%. Basicamente, isso significa que essa pessoa vai perder 5% do seu patrimônio em um momento. Isso seria o equivalente a US$ 50 milhões que essa pessoa teria quase que como uma apreensão do seu patrimônio pelo fato dela ter atingido esse valor. A proposta ainda é muito incipiente, não foi aprovada no final do ano e, portanto, ainda vai passar por muita discussão, mas ela tem um alvo certo. O alvo são os bilionários de tecnologia do Vale do Silício, que têm patrimônios gigantescos decorrente da apreciação das empresas, e aí eu me refiro a Google, a Apple, a diversas empresas de tecnologia que têm os seus bilionários residentes na Califórnia e, portanto, essas pessoas que são cogitadas em aproximadamente 200 pessoas, são alvo desse projeto de lei. No entanto, o investidor Chamath Palihapitiya, que é um investidor canadense de ascendência indiana e que reside nos Estados Unidos e tem muitos investimentos nos Estados Unidos, trabalhou como diretor do Facebook, atual Meta, por muito tempo, e hoje é um grande investidor de venture capital. Ele fez um post no X comentando que US$ 500 bilhões em patrimônio foram enviados para outros estados nos Estados Unidos. Portanto, são pessoas que, somando o patrimônio dessas pessoas, que totalizam US$ 500 bilhões, essas pessoas decidiram mudar o seu domicílio fiscal nos Estados Unidos. Lembrando, nos Estados Unidos, cada estado tem uma alíquota de imposto de renda diferente. Você tem uma alíquota nacional, federal, de 30% e depois cada estado tem uma alíquota adicional de imposto de renda. A Califórnia chega a quase 50% quando somadas as alíquotas estadual e federal. Se a pessoa se muda, por exemplo, para a Flórida, ela não vai pagar imposto de renda porque Flórida e Texas são dois estados que não têm imposto de renda estadual e, portanto, serão tributadas apenas com alíquota federal. O caso mais emblemático no setor de tecnologia foi a mudança de Elon Musk e da sua empresa Tesla, que saíram da Califórnia e foram para o Texas, justamente com o intuito de economizar no pagamento de tributos. É claro que esse projeto é muito polêmico, porque os bilionários o consideram não apenas uma tributação sobre renda, mas sim uma apreensão de ativos, já que a hipótese normativa que levaria à incidência desses 5% prevê apenas que a pessoa tenha um patrimônio acima de 1 bilhão, o que não é um critério de renda, mas sim um critério de patrimônio. Portanto, muitos criticaram o projeto de lei por considerar uma apreensão do patrimônio, uma expropriação do patrimônio do indivíduo. O fato é que essas pessoas são pessoas muito proeminentes na sociedade norte-americana, têm influência política e, portanto, será um projeto de difícil solução, difícil aprovação, mas tem ainda um fator decisivo, que o governador atual da Califórnia, Gavin Newsom, que é um governador do Partido Democrata, tem muito interesse em se candidatar a presidente da República na próxima campanha presidencial pelo Partido Democrata e, por isso, talvez seja um objeto de preocupação muito grande de Gavin Newsom, caso ele perca o apoio dos grandes bilionários do Vale do Silício, que no final, na reta final da campanha de Trump, endossaram em boa medida, em boa parte, Donald Trump para presidente. Independentemente dessas questões políticas, nós podemos extrair várias lições desse projeto de lei e transpô-las ao cenário, aos investimentos brasileiros. No Brasil, nós tivemos nos últimos anos diversas mudanças que, obviamente, não chegam perto dessa proposta de bilionários, mas que levaram ao aumento da alíquota de tributação dos investimentos. Nós tivemos o aumento da tributação em relação aos fundos exclusivos, as pessoas investidores profissionais que contavam com fundos exclusivos e que não havia incidência de come-cotas, passaram a sofrer a incidência do come-cotas, que é aquela incidência do imposto semestral sobre esses investidores, e as chamadas offshore, que são aquelas pessoas jurídicas abertas em paraísos fiscais com o intuito de não ter incidência de impostos sobre dividendos e sobre ganho de capital, também passaram agora a sofrer incidência anual no imposto de renda de 15% sobre os lucros contabilizados formalmente pela offshore, pela empresa registrada no exterior que detém ativos no exterior. Então, nós já percebemos que houve também no Brasil um aumento da carga tributária sobre os investimentos e isso leva a uma queda da performance do investidor, certamente, porque ele deixa de ter um ganho mais alto, deixando na mesa boa parte da sua performance em decorrência da incidência do imposto de renda. E o caso da Califórnia serve de alerta para que nós tenhamos em mente que por mais que as alíquotas já tenham sido aumentadas, elas podem novamente sofrer alterações, basta
uma proposta legislativa nesse sentido. Vejam também a mudança na tributação dos dividendos. Agora os dividendos acima de 50 mil reais também terão tributação de imposto de renda retido na fonte de 10%, portanto mais um impacto sobre os seus rendimentos, sobre a sua performance como investidor, e que nos leva a pensar se essa carga tributária, que já é muito elevada, não poderia ser aumentada novamente sob um argumento de justiça tributária, justiça social entre os contribuintes brasileiros, e que certamente vão levar a uma incidência maior da carga tributária sobre aquelas pessoas que têm mais renda e mais patrimônio. A grande lição do caso da Califórnia, que eu acho que deve ser objeto de atenção do nosso lado aqui no Brasil, é que a evasão de capital hoje é muito fácil, a mobilidade de capital transfronteiriço é muito fácil de acontecer, a pessoa consegue no mesmo dia remeter dinheiro para o exterior e com isso um interesse arrecadatório do Estado em aumentar o seu recebimento de renda a partir dos tributos pode, na verdade, sair o tiro pela culatra, no sentido de que a estratégia pode, na verdade, trazer um malefício inesperado no sentido de saída de patrimônios, saída de renda. Veja o que aconteceu com a Califórnia. O Estado perdeu, no final de 2025, aproximadamente 500 bilhões de patrimônio de contribuintes que passaram a declarar domicílio fiscal em outro estado e, portanto, a Califórnia não conseguirá mais tributar essas pessoas. Na ótica tributária, é sempre importante destacar que um pequeno número de pessoas paga boa parte da tributação. Salvo engano, no caso da Califórnia, essas poucas pessoas correspondem a praticamente 30% da arrecadação do imposto de renda. Então, perceba que ao mexer na alíquota tributária de imposto de renda e de imposto sobre investimentos, um pequeno número de pessoas pode fazer um grande estrago arrecadatório. Nós tivemos aqui no Brasil números que indicam a saída de muitas pessoas do país que passaram a declarar domicílio fiscal em outros países. No Brasil, nós não temos alíquota de imposto de renda estadual, a alíquota é nacional de acordo com a renda declarada anualmente, e isso depois é apurado na declaração de ajuste anual que o contribuinte deve fazer, e aí a Receita Federal apura qual é a incidência efetiva, qual é a alíquota efetiva que incide sobre o patrimônio. Mas é fato que muitos brasileiros já foram embora do país com destinos para países com tratamento tributário muito mais benéfico. Aqui menciono, por exemplo, o Uruguai, que tem dado um tratamento muito benéfico, Paraguai, com empresas brasileiras abrindo fábricas no país por ter uma carga tributária muito menor, e outros brasileiros que estão indo para a Europa. Portugal, por exemplo, é um destino com um bom tratamento para pessoas que levam um patrimônio investido para lá e que eventualmente conseguem até a obtenção de cidadania ou de alguma residência, algum tratamento como residente permanente no país. E temos na Ásia, Singapura, temos Dubai no Oriente Médio, que são hubs, hoje são hubs de family offices, de grandes investidores que mudam para esses países pelo tratamento tributário benéfico, com uma baixa carga tributária, países que às vezes sequer tributam ganho de capital, e temos os tradicionais países, paraísos fiscais do Caribe, que também não tributam ganho de capital, não tributam dividendos e rendimentos, e grandes investidores e grandes empresários, pessoas que têm patrimônio, enfim, patrimônio relevante, que são objetos de tributação aqui no Brasil, já têm migrado para esses países com o intuito de proteger seu patrimônio, que é o mesmo movimento verificado no caso da Califórnia, porém na Califórnia ainda dentro da mesma jurisdição norte-americana, e aqui no caso brasileiro o que nós temos visto é a saída de investidores do país procurando outras alternativas que tenham uma carga tributária menor. Eu acho que o caso mais emblemático aqui, pela proximidade, por ser um país que faz divisa com o Brasil, é o Uruguai, que tem dado um prazo de 10 anos aí com um tratamento muito mais benéfico para o investidor e que chama a atenção de family offices e investidores que têm offshore, caso tenham interesse numa tributação mais baixa, que vai otimizar a performance do investidor ao longo do tempo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aqui eu tentei fazer uma reflexão sobre o avanço da carga tributária sobre os investidores e sobre as pessoas com patrimônio mais expressivo e quais são as medidas que empresários e investidores têm adotado para tentar escapar da agressividade da carga tributária e como isso pode acontecer no Brasil novamente, aconteceu recentemente nos últimos 2 anos, e como isso pode repetir e aumentar cada vez mais a carga tributária sobre investidores brasileiros. Se você gosta desse tipo de assunto, não deixe de seguir o meu canal. Aqui toda semana nós temos novos vídeos que conectam direito, economia, mercado financeiro, proteção patrimonial, diversificação dos seus investimentos. Certamente você vai encontrar mais vídeos com esse tipo de conteúdo.